Olá, você que está aqui no canal Ricardo Santos Historiador, neste quadro Fala Professor. Só que o quadro Fala Professor, ele recebe todos os educadores. E hoje nós temos aqui a psicóloga Tânia. Que prazer ter você aqui em nosso canal. Muito obrigada, professor Ricardo, por essa oportunidade, por esse momento especial para mim. Nesse mês de maio, é o mês do meu aniversário também. Olha aí, gente, que privilégio, hein? Mês das mães. E é um prazer falar com vocês, poder contar um pouquinho de mim. Olha, gente, é o mês das mães, é o mês do aniversário dela. Então, vou fazer um solo aqui, olha, de parabéns para a minha convidada. E hoje nós estamos começando aqui uma data toda especial deste Fala Professor de hoje. Gente, eu espero que você goste dessa entrevista que a gente vai começar agora. Esteja atento. E se você gostar, não esquece, curte, comenta, compartilha e, se puder, se inscreve também em nosso canal. Professora, nós estamos aqui neste canal Ricardo Santos Historiador e hoje estamos abrindo esse quadro especial porque você é uma psicóloga. E eu gostaria de saber primeiro qual é o seu nome, de onde veio esse nome e fale um pouco da sua origem. Você nasceu em berço de ouro? Meu nome é Tânia, todos me chamam de Tânia Maia. Eu nasci em Viradouro, São Paulo. Eu moro aqui em Santo André há 8 anos e meio. A princípio eu fui para São Paulo, para o bairro Paraíso, e uma amiga que me deu essa oportunidade de poder vir trabalhar, vir estudar, conhecer um pouco mais do que é São Paulo, o ABC Paulista, e depois eu vim morar em Santo André. Eu vim de uma família muito simples, uma mãe maravilhosa, uma avó muito querida, meu avô, e eu não nasci em berço de ouro. Eu tive uma mãe muito trabalhadora, muito honesta, muito digna. Meus avós sempre ensinaram o melhor para mim, porque desde quando eu nasci, já morávamos com os meus avós maternos. E eu pude ter a oportunidade de crescer num berço com uma avó cuidadora, uma avó muito amável, muito sábia, e que me ensinou muito enquanto a minha mãe trabalhava. Enquanto a minha mãe trazia para casa o alimento que nós precisávamos. Olha, gente, enquanto ela fazia a descrição, eu acho que você se identificou em alguma coisa com ela. É muito importante a gente ouvir essas histórias para saber que esses nossos convidados, eles são pessoas comuns como vocês. Eles apenas tiveram uma história de vida diferente para chegar onde chegou. Continuando aqui a nossa entrevista com a nossa psicóloga Tânia, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, é uma curiosidade. Eu gostaria de saber, sim, quais são as melhores lembranças que você tem da sua infância? Até os 10 anos, as minhas lembranças foram de bastante dificuldade em termos emocionais, mas ao mesmo tempo o carinho da minha mãe, da minha avó, do meu avô, de vizinhos muito queridos que estiveram sempre ao nosso lado, familiares. O meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos de idade e ele nunca mais deu notícias. Então eu fui cuidada, criada pelos meus avós e pela minha mãe. Foi um período extremamente difícil, porque as minhas amigas, os meus amigos tinham um pai e eu não tinha. Foram anos para poder contar
para amigas muito queridas que eu tenho contato até hoje, que são amigas da minha adolescência, que moram em Viradouro e que me receberam muito bem, me acolheram, me escutaram. Já sabiam, né, que meu pai tinha ido embora, porque a cidade é muito pequena, todos se conhecem, a minha mãe era amiga das mães dessas amigas, e aí eu pude poder contar de mim, falar de mim. Mas foi um período difícil, até os 10 anos com a presença dele e sem a presença dele também. Doutora Tânia, você prefere ser chamada de psicóloga? Eu faço o seguinte questionamento diante dessa sua descrição. Você é uma psicóloga, isso não é pouca coisa. Essa sua experiência de vida, você trouxe para o seu lado profissional, você aproveitou essa experiência de vida, isso ajuda você quando está conversando com alguém? Sim. Desde criança, eu sempre tive uma dedicação a escutar pessoas. Na adolescência, eu comecei a participar da igreja, da Renovação Carismática Católica, e aí fiquei um pouco mais experiente na escuta, mas ainda não fazia faculdade. E quando eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, eu, com a minha experiência pessoal, fui adquirindo muito mais experiência e fui tendo uma escuta mais apurada para me dedicar a pessoas que também tinham histórias muito parecidas à minha e que eu podia sentir aquela dor, porque existe uma transferência, uma contra-transferência, quando o atendimento clínico ocorre, e eu pude ouvir muitas e muitas pessoas com histórias parecidas à minha. Isso foi uma alavanca para você, então, escolher essa profissão de psicóloga, correto? Sim. Eu sempre tive o desejo de poder acolher pessoas, de poder compreender um pouco da nossa mente, apesar de ser extremamente complexo, e de poder receber, acolher, de poder ter um momento em que a pessoa pode falar, pode chorar, pode se expressar da maneira que quiser, e não existe julgamento, não existe um apontar o dedo, pelo contrário, é sempre um olhar diferenciado para aquilo que a pessoa traz de mais importante dela, das memórias, das lembranças, dos acontecimentos, dos fatos, e eu pude desde sempre ter esse olhar diferente. Olha, é muito interessante essa sua descrição. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo e têm uma postura como a sua, que gosta de ouvir, olha aí, você que não sabe sua profissão, já está tendo uma dica aqui, uma consultoria para saber que pode ser também uma psicóloga que já é uma psicóloga ou psicólogo em potencial. Psicóloga Tânia, hoje você trabalha em escolas, e até onde eu sei, em escolas públicas. O que faz uma professora trabalhar na escola pública? Qual é a sua função na escola pública? É um desafio esse momento na minha vida de ser psicóloga educacional. Eu trabalhava na área da saúde, sempre me empenhei muito nos meus trabalhos, pude atender crianças e adolescentes em especial e poder realizar projetos com a arte e a terapia. E quando me chamaram para trabalhar para a Secretaria da Educação, através desse programa Psicólogos nas Escolas, que é um programa do Estado, eu encontrei mais um desafio,
como seria entrar nas escolas estaduais, como seria me adequar, como seria escutar professores, coordenadores, diretores, e em especial as crianças e os adolescentes. É um programa que cada psicólogo atende 10 escolas. Para mim é um trabalho enorme e poder estar cada dia em uma escola e retornar apenas 15 dias depois é um pouco mais difícil, porque o trabalho iniciado ele só vai dar continuidade um período depois. Mas tem sido muito importante para mim, porque eu sempre estudei em escola estadual, estudei do primeiro ano até o ensino médio, professoras maravilhosas, de muito conhecimento, e tive a oportunidade de estudar com pessoas incríveis e pessoas que puderam também passar em faculdades estaduais e federais. O modelo de escola que eu tenho é diferente da escola de hoje. Os alunos de hoje, né, o respeito que muitas vezes não existe, o cuidado com o professor, com a hierarquia que existe dentro da escola, e é desafiador para poder ter uma escuta apurada e, ao mesmo tempo, poder acolher essas crianças, esses adolescentes que vivem em vulnerabilidade. Psicóloga Tânia, como você bem falou, esse é um trabalho pioneiro do Estado, porque já faz muito tempo que os professores, que os profissionais da educação têm solicitado a presença de um psicólogo na escola. Eu gostaria de saber, acredito que o público também, que você contasse uma experiência assim muito inusitada que você teve nesse processo, se existiu essa experiência, positiva ou negativa. Desde dezembro que eu faço parte desse programa e cada dia é uma experiência diferente. São crianças que moram praticamente em comunidades e o desafio é grande porque a situação de vida, a dificuldade em que essas crianças vivem e compartilham todos os dias me faz pensar muito na minha história de vida, onde eu consegui chegar, onde eu consegui aproveitar os momentos de oportunidades que eu tive, de pessoas que puderam me ajudar, até financeiramente, de pessoas muito queridas, muito especiais, que eu ainda não consegui devolver a oportunidade que eu tive de poder estudar, de fazer pós-graduação, de poder fazer um estudo fora do país. E hoje eu vejo essas crianças que muitas vezes não têm um olhar para uma conquista, não têm um olhar para poder alcançar, talvez o objetivo de trabalhar venha antes, mas de estudar, de poder contribuir com a família, de poder estar junto com a família. Muitos deles já não têm uma estrutura saudável, familiar, e aí quando eles trazem as questões para mim, eles trazem questões de drogas, de álcool, de famílias que já têm assim, essa desestrutura e acaba que os pais têm outra família, têm mais filhos, eles acabam ficando sozinhos, né, em diversas situações. Alguns são criados pelos avós, outros por tios e tias. E cada dia, para mim, a escuta ela se torna muito mais acolhedora, porque são crianças da primeira série até o ensino médio. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com adultos devido ao horário que
fazemos, mas uma criança me chamou muita atenção. Ela me contou que os pais são separados, o pai tem uma outra família, e a mãe também, e tem um irmão. E aí ela me disse que para chamar a atenção do pai, ela fez algumas coisas que para a escola também foi muito difícil para lidar. Ela simulou que estava vomitando sangue e passou maquiagem nos lábios e cuspiu num papel para poder mostrar que ela estava com sangue. E depois ela me disse algo que mexeu mais ainda, que ela dormia sozinha e que ela foi até a janela e que ela queria se jogar. Uma criança de 8, 9 anos. E aí ela me contou que Deus não permitiu. E aí eu fiquei pensando, né, o que levou essa criança a subir na janela, a querer pular da janela, e foi relatando que ela queria que o pai estivesse presente, que o pai fosse mais próximo, porque também tem uma outra criança, e aí são situações até mesmo de uma pensão que o pai precisa dar, e que a criança fica pensando muito no que dá para o irmão, não dá para ela, o que faz para o irmão e não faz para ela. E aí pude conversar com o pai, conversar com a mãe, orientar a escola a encaminhar essa criança. Então acho que de tudo que eu escutei até o momento, esse foi o que mais mexeu comigo. Olha, psicóloga Tânia, eu quero dizer que, às vezes, os professores, eles se deparam com situações semelhantes, só que eles não sabem o que fazer. Eles não foram preparados para isso. Quando você conta uma experiência dessa, a gente fica mais tranquilo, porque você é um profissional preparada para ouvir essas coisas e saber como proceder diante de uma situação como essa. Eu gostaria de saber agora, professora Tânia, psicóloga Tânia, é tanta coisa que envolve essa psicóloga aqui, eu quero saber da sua formação. Fala um pouco da sua formação. Eu iniciei a faculdade em Ribeirão Preto. Eu tive muitas oportunidades de conhecer, através dos anos que eu fiz na faculdade, pessoas incríveis, professores incríveis, colegas que me ajudaram, que me incentivaram, mas eu precisei operar a coluna lombar. E aí eu tive que trancar a matrícula da faculdade e esperar um tempo que foi um tempo longo, um tempo de recuperação, um tempo de também um desafio, mas de conquistas. E depois eu voltei a estudar em Bebedouro e dar continuidade aos anos que restavam da faculdade. E lá eu tive também a oportunidade de fazer um estágio probatório em Ribeirão Preto, através do intermédio de uma amiga muito querida, que nós estudamos juntas, e fui para o HC de Ribeirão Preto poder fazer esse estágio, e tinha outros planos também, né? Era possível fazer o início do mestrado, era possível prestar uma prova e dar continuidade a esse projeto lá dentro do HC, mas eu também precisava trabalhar. E foi quando a minha opção foi clinicar.
Eu iniciei clínica em Bebedouro, em Ribeirão Preto, através de uma médica muito querida, psiquiatra que eu trabalhei em Viradouro, que também me indicou a uma amiga, mas foi difícil, foi um início muito complicado. Mesmo com esses apoios, eu não tive pacientes. E aí apareceu essa oportunidade de vir para São Paulo e de também tentar a minha carreira aqui. Mas foi complicado. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, a não ser essa amiga que me proporcionou ficar no apartamento dela. E também foi um início difícil. Eu fui trabalhar em loja do shopping, para depois ser chamada por uma clínica de Mauá. E aí eu dei início aos atendimentos clínicos e também me ofereci ao padre da paróquia Matriz de Santo André para realizar atendimentos gratuitos para eu começar a ser conhecida. E ele também foi um incentivador e me disse que era para cobrar um valor social e poder atender. E assim eu comecei. Foi daí que eu fui para consultório, foi daí que eu comecei a ser conhecida e também fui contratada para poder trabalhar no município com crianças e adolescentes. Olha, você ouviu essa experiência bonita? Você percebe que ninguém consegue nada sozinho? Como é bom ser solidário com as pessoas, porque nós não sabemos onde essas pessoas vão chegar. Você viu aí a trajetória difícil dela. Agora, psicóloga Tânia, você fala assim, mansinha, você fala baixinho, você fala de uma forma muito educada. Talvez alguém esteja perguntando aí, será que essa psicóloga é solteira? Será que ela é casada? Psicóloga, você é solteira ou é casada? Eu sou solteira. Solteira, gente. Olha aqui, temos uma psicóloga solteira no estado. Psicóloga Tânia, que bom. Olha, você é muito espontânea nas suas declarações. Agora, se alguém que está nos ouvindo e essa pessoa quiser lhe convidar para almoçar, para jantar, pode ser uma pessoa, pode ser pai de aluno, pode ser uma família, achou você simpática, eu pergunto, qual é o seu alimento predileto? Eu gosto muito de massas, gosto de doces, então a massa para mim, o macarrão do domingo, ou a lasanha, que são lembranças muito afetivas que a minha avó fazia, a minha mãe também. E o doce que também não faltava em casa. Lá era o doce caseiro, aqui geralmente não tem, mas eu gosto muito de doces. Muito bem, doutora Tânia, psicóloga Tânia, eu gostaria de ter sua opinião depois que você molhar a garganta, beber um pouquinho d'água, e você falasse um pouco da sua experiência na pandemia. Eu gostaria que você destacasse no aspecto positivo e no aspecto negativo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em unidade de saúde e poder acolher profissionais da área da saúde, escutar essas pessoas que estavam cada dia intensamente vivendo muito cara a cara com pessoas que faleciam, com pessoas que estavam enfrentando e lutando pela vida, e esses profissionais também podendo lutar contra o medo, lutar contra o desespero de poder trabalhar o dia todo, chegar em casa e se deparar com seus filhos, com seus pais idosos, com os familiares que estavam na casa. Então, pude ter essa experiência de acolher esses profissionais e também de acolher
pessoas que foram infectadas e que passaram pelos hospitais, internados, ficando em UTIs e podendo enfrentar esse desafio que foi, durante a pandemia toda, essa luta contra o Covid. E além de poder escutar, acolher, de poder orientar também, porque estava dentro de unidades de saúde, eu fui infectada por 2 vezes. Graças a Deus eu fiquei bem, não foi nada grave. Nesse período da pandemia, a minha mãe teve pneumonia, não teve Covid, porém foi um enfrentamento de 2 situações, no meu trabalho e da minha mãe adoecida na UTI e que chegou a falecer. Sua mãe faleceu na pandemia? Na pandemia, porém não foi por conta do Covid, e sim devido a uma infecção generalizada que, através da pneumonia, ela adquiriu. Psicóloga Tânia, meus pêsames, não tinha essa informação, mas que bom você falar coisas tão íntimas da sua vida para o nosso público. Você falou em acolhimento aí. Esses acolhimentos foi no hospital, foi na clínica, foi em casa? Não ficou muito claro para mim como foi esse acolhimento que você fez a essas pessoas. Eu trabalhava na rede pública do município e atendia esses pacientes e também os profissionais nas unidades básicas de saúde e nos atendimentos de pronto atendimento. Eu trabalhava todos os dias, continuei trabalhando durante a pandemia, nesse enfrentamento de profissionais e de pessoas que eram acometidas pela Covid. Muito bem, agora ficou mais claro. Olha, você, o seu espírito, a sua forma de ser, a gente percebe que é uma pessoa acolhedora. Psicóloga Tânia, vamos mudar de assunto de novo. Quero ver se você tem coragem de tocar nesse assunto, psicóloga Tânia. Será que ela vai ficar em cima do muro? Vamos falar de política. Psicóloga Tânia, você votou em quem? Em Lula, em Bolsonaro ou em alguma outra terceira via? Essa questão da política é algo que eu sempre gostei. Desde que morava em Viradouro, eu sempre tive um olhar muito social e tive uma vizinha incrível que foi primeira-dama na cidade e também candidata a vice-prefeita, ganhou e foi uma pessoa generosa, uma pessoa extremamente cuidadosa com o povo de Viradouro. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e trabalhar com outras pessoas muito bondosas, caridosas e que faziam um trabalho político intenso. Quando vim para Santo André, eu, trabalhando nas unidades de saúde, também tinha esse olhar político para poder acolher essas pessoas que vinham até as unidades de saúde, aos centros médicos, porque tudo é política, de alguma maneira é política. Hoje em dia, o meu olhar é muito mais crítico para os candidatos que têm um poder, que têm um nome, porém muitas vezes trabalham em prol de si próprios e não de uma comunidade, de um povo, de uma cidade. Acredito que o governo atual e o governo anterior tiveram as suas questões e têm as suas questões.
o povo precisa ver muito mais a providência do trabalho, do alimento, da dignidade, de poder manter a sua casa, a sua família, e a pobreza é intensa. As pessoas estão com muitas situações difíceis, principalmente relacionadas à alimentação. E isso é comprovado pelo IBGE. E todos nós sabemos que a política precisa ser em prol do povo e não para si próprio. Você deve ter percebido que ela não disse em quem votou, mas nós respeitamos aqui os nossos convidados. Mas você é livre para comentar a resposta dela. Você pode elogiar, você pode criticar, você pode dizer o que quiser sobre o que ela falar. Você só não pode falar dos nossos convidados, da pessoa, mas das suas opiniões. É muito interessante você se posicionar, porque nós vamos interagir com você. Psicóloga Tânia, vamos ouvir um pouco os nossos comerciais, porque de alguma forma é importante eles participarem desses nossos encontros. Estamos aqui de volta com a nossa psicóloga Tânia, psicóloga das escolas públicas. Ela cuida de 10 escolas, já imaginou? E em cada escola ela vai de 15 em 15 dias. Psicóloga Tânia, você falou de algumas realizações suas, mas eu gostaria de saber qual foi aquele sonho que você desejou e você já conseguiu. Acho que a maior conquista foi me formar, poder atuar como psicóloga, poder conseguir fazer pós-graduação e me empenhar nos cursos que eu faço, os encontros que eu posso ir. E esse ano tem sido um ano muito diferente. Eu pude fazer uma entrevista com uma médica de Ribeirão Preto que falou sobre o transtorno do espectro autista. E foi uma oportunidade para mim diferente de tudo que eu havia feito, porque foi uma live e eu pude passar para os professores. Ela falou em específico as escolas que eu atuo. Também tive a oportunidade de um vídeo de um professor muito querido, psicanalista, que desde quando eu vim para Santo André eu faço cursos com ele, e isso tudo tem sido novo. Até mesmo as palestras que eu faço com os alunos nas salas de aula tem sido diferente. Poder receber uma médica muito querida que eu trabalhei e que me ensinou muito, e poder levar à escola. Então são muitos sonhos que você já realizou. Sim. Agora eu queria que você me dissesse um sonho que você ainda pretende realizar. Eu quero poder fazer algum curso fora do país, como eu já tive a oportunidade. Foram 3 dias, mas me encheu de alegria. E eu quero poder ter essa oportunidade novamente. Olha, gente, a vida difícil que ela teve, você viu que não foi fácil a vida dela, mas ela conseguiu chegar onde muita gente não consegue. Psicóloga Tânia, eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Eu acredito que o senhor tenha feito várias perguntas que me fizeram pensar, refletir, mas eu gostaria de dizer aqui que eu tenho pessoas que desde a minha infância, minha adolescência, estão comigo, mesmo distantes,
que são as minhas vizinhas de lá de Viradouro, pessoas que eu amo e que eu posso ligar a qualquer momento e elas me atendem, elas me orientam, elas estão comigo, fazem parte da minha família e eu sou muito grata a elas. Grata porque, além de incentivo e de poder me orientar nos momentos mais difíceis que eu já passei, elas são da minha família. Olha. Essa é a família que eu tenho, amigas queridas que eu tenho e que são pessoas que fazem orações por mim, pedem a Deus por mim, porque não é fácil essa trajetória e ainda mais tendo que enfrentar muitas coisas sozinha, né? Mas essas pessoas queridas que também moram aqui, que são pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu encontrei pelo caminho, eu sou muito grata, sou extremamente voltada a elas com carinho, com atenção, porque é isso que a gente precisa, de apoio, de mão estendida, de pessoas que estão na nossa vida para poder se alegrar com aquilo que a gente consegue. Eu tenho uma prima muito querida também, Viradouro, que incentiva, apoia, e eu também sou muito grata. Acho que falar das pessoas que passam pela nossa vida e que são oportunidades, que são pessoas que interagem com a gente sem pedir nada em troca, é muito importante. E eu também pude fazer algumas coisas sem pedir nada em troca. E essa troca me faz pensar e refletir o quanto nós dependemos de afeto, de atitudes, porque não somos uma ilha, nós somos pessoas que precisamos umas das outras. Olha, gente, essa é a psicóloga Tânia. Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. E aqui eu já deixo uma dica para você. Se você quiser também ser entrevistado pelo nosso canal, é muito fácil. Você só precisa se inscrever em nosso canal e entrar em contato, que a gente vai contactar-se com você. Agora, eu gostaria de deixar de olhar para as câmeras e vou olhar para a psicóloga Tânia para agradecê-la por essa visita em nosso canal. Psicóloga Tânia, que prazer foi ter você aqui em nosso canal. Muito obrigada, professor Ricardo. Obrigada a você que está nos ouvindo e espero contribuir de alguma maneira com você que pensa em realizar sonhos e pensa que eles estão tão distantes, tão impossíveis, mas é preciso acreditar em si próprio, se esforçar, poder buscar o estudo, que é através do estudo que a gente sabe que o caminho fica muito mais fácil e interessante.